Bom dia, meu nome é Igor Franco Batista, sou aluno de Controle de Sistemas Lineares 1. Vou estar fazendo o segundo React do grupo 2 do segundo subprojeto, sobre análise e projeto de compensadores PID. Estarei nesse momento fazendo a apresentação do segundo subprojeto da disciplina de Controle de Sistemas Lineares 1, com orientação do professor José Vergara. Então, esse segundo subprojeto ele se baseia na análise e projeto de compensadores PID. Então, eu estaria abordando alguns aspectos gerais e específicos dos controladores, ou também chamados de compensadores, assim como estarei... Aqui logo no início já ficou bacana que ele colocou como se fosse um sumáriozinho da apresentação dele, dividindo os objetivos, o que ele vai apresentar em tópicos e subtópicos daí. Bem bacana. fazendo testes, né, no Simulink e no MATLAB, com cada um individualmente, e depois a combinação entre dois compensadores e até mesmo a combinação dos três, que é o PID, que será o objetivo final da apresentação, conseguir um compensador proporcional integral derivativo que ajuste melhor, que tenha, né, faz com que o nosso sistema tenha uma melhor resposta, né? Então, o menor erro em regime permanente e um transitório mais interessante ali. Então, os objetivos gerais então, é apresentar de forma sucinta as características dos compensadores ou controladores proporcionais, integrais e derivativos, assim como a combinação entre eles, com o objetivo central sempre de diminuir o erro em regime permanente e a resposta transitória. Né? Talvez seja um pouco mais interessante, em vez de deixar toda a tela com escritas, abordar em tópicos algumas partes, mesmo que tenha outros slides com imagens, abordar alguns tópicos, apesar que está bem explicadinho a questão e está resumido também. Mas talvez deixar em tópicos como ele fez antes ali seria interessante. Toda a teoria abordada aqui e apresentada é baseada nos materiais do professor José Vergara, e no livro do Nise. Legal que ele já referenciou, já de onde ele tirou as informações. Então, os objetivos específicos é analisar cada compensador de forma individual, no segundo momento, a combinação entre eles, e aplicar isso, né, na minha função em um sistema de controle de piloto automático de um carro que foi modelado no subprojeto 1. Então, os compensadores utilizados e analisados serão o compensador proporcional, o compensador integral, o compensador derivativo e o PI, né, que é o proporcional integral, o proporcional derivativo PD e o proporcional integral derivativo PID. Então, eu quero utilizar esse compensador, né, na verdade o compensador PI. Muito bacana já que ele já ilustrou diretamente já o sistema de controle dele, o diagrama de blocos ali, com a função de transferência. PID, mas eu estarei primeiro aplicando eles de forma individual para melhorar a resposta transitória e diminuir o erro em regime desse sistema de piloto automático, né, do carro que foi modelado no subprojeto anterior. Então, iniciando aqui, vamos primeiro abordar a primeira ação, né, que é a ação proporcional. Então, o que significa essa ação proporcional? A gente busca reduzir o erro em regime permanente através de um ajuste de ganho. Isso faz com que esse ajuste no ganho, né, quanto maior é esse ajuste, menor é o erro em regime permanente. Ocorrem alguns problemas que... Aqui no slide dele, pelo visto, ele vai explicar as três constantes proporcionais, né? Que ele colocou no projeto. Já ilustrou bem já essas constantes. Quando a gente aumenta muito esse ganho, a gente deteriora a resposta transitória do sistema. Assim como também fica complicado a implementação, né? Porque se eu tenho um ganho muito alto ali, é mais complicado fazer com que um amplificador, né, um componente ativo ali, um amplificador, ele tenha uma amplificação infinita, digamos assim, porque o infinito seria, com ganho infinito seria quando o nosso erro tende a zero. Então aqui eu tenho os três... Ali quando ele fala do erro tendendo a zero, dá para entender a informação, mas talvez colocar a constante proporcional multiplicando o erro do sistema fosse interessante também, além de só comentar, para ilustrar um pouco melhor essa parte. Três gráficos, né? Para três constantes da ação proporcional diferentes ali. A gente vê que que esse segundo gráfico aqui, o do meio, ele tem um valor final de 49,5, que é bem interessante, que é um erro pequeno, né? E também é um ganho muito alto, né? Aqui é um ganho um pouco maior. E nesse primeiro, a gente vê que o valor final ele caiu para 25. Mas qual que era o valor esperado? Era 50. Devido à modelagem lá, enfim, uma velocidade de 50 mais a constante lá que é obtida na linearização, né? Ocasionaria uma velocidade de 100 km por hora do carro. Então, aqui ele chegou a 25, isso aconteceu pela malha ser fechada, né? Então a gente precisa reduzir esse impacto da malha fechada, reduzir o ganho, a gente precisa utilizar os controladores ali, os compensadores para ajustar esse sistema.
Então vamos analisar essa ação proporcional no Simulink agora. Bom, aqui eu tenho o meu sistema com o controlador P e D, só que eu estou zerando as constantes de integração, né, e a constante de derivação, então só está funcionando com o controlador proporcional. Vamos ver para um ganho de 1 como que fica a saída. A gente vê que o valor tende a 25 com um tempo de 10 segundos mais ou menos, né? Então dá para perceber que ele tende a um valor que não... Já é bacana ele abordar assim, a simulação somente com a constante proporcional, já para ficar uma apresentação um pouco mais didática por partes, né? Então provavelmente ele vai abordar as outras duas depois, mas já está ficando bem legal esse estilo que ele apresentou. Não é o que a gente quer. Vamos aumentar esse ganho então, colocar para 10 e verificar qual que é o valor final. Aqui dá pra ver que ele tende a 50, só que com um erro ainda, né? Um erro considerável de 5 ali, mais ou menos, né? Ele chega a 45, valor final, mais ou menos isso. Se aumentar ainda mais o ganho, colocar 100. Então dá pra ver que ele chega mais próximo de 50, com um erro bem pequeno ali, e com o tempo ali de 1 segundo, talvez ele já está bem assentado, né? Vamos analisar os próximos compensadores e aplicar esse compensador proporcional nas próximas combinações, né? A próxima ação é a ação integral, ou compensação integral, que consiste na compensação através da integral do erro. Então o erro vai sendo integrado ao longo do tempo. Isso faz com que esse processo seja mais lento, né? Então vai demorar mais para que o sistema chegue ao valor final ali. Então isso atrapalha um pouco, né? Mas o erro em regime permanente a gente consegue praticamente zerar com essa ação integral. Isso ocorre através da inserção de um polo na origem, que faz com que a ordem do sistema aumente. Então aqui tem a principal desvantagem da ação integral, né, que é a resposta transitória, ela é afetada significativamente. Dá para ver aqui que com K igual a 100 está bem ruim a resposta transitória, né, tá chegando a quase 100 km por hora ali, ó. Era para chegar a 50, então isso na prática é horrível, né? E a ação 1K igual a 1 é interessante até, porque está chegando a uns 75 aqui, mas isso dá para ser melhorado com as próximas ações que serão vistas, né? Então dá para ver que a ação integral ela vai integrando o erro ao longo do tempo. Isso faz com que ocorram flutuações em torno do erro do valor final. E quando é utilizada de forma pura, né? Ou seja, sem uma... Aqui, durante a apresentação, ele está exemplificando muito bem os tipos de ações, ação proporcional, integral até agora. Só que talvez colocar uma parte da teoria das fórmulas base mesmo, do que seria ação proporcional, igual eu falei antes da questão do erro e agora da integral, também seria interessante para complementar, mas já está muito boa a apresentação. Sem a constante na verdade, sem a ação proporcional. Então, é interessante utilizar a ação proporcional juntamente com a integral, que é a ação PI daí. Aqui, então, só dando uma olhada por cima aqui dos gráficos, né? A gente vê a ação integral com K igual a 1, K igual a 10 e K igual a 100. Dá pra ver que nesse primeiro K igual a 1 overshoot aqui de 48,5, ou seja, ultrapassagem percentual aqui, né? O valor de pico aqui, o maior valor de pico dessa oscilação ali, né? Então, é um overshoot bem grande. Se a gente pega e aumenta bastante esse KI aqui, né, que é essa constante, o overshoot vai para 93%. Então já não é interessante utilizar dessa forma, utilizar essa ação integral sem ação proporcional, porque senão a gente vai ter uma flutuação em torno do valor final muito grande, né? E além do tempo, né, que aqui está chegando aos 60 segundos o tempo de assentamento. O tempo de assentamento é 37,8, na verdade, 38,2. Exemplificou diversas constantes integrativas aqui, de diversas formas, com diversos gráficos, né? Ficou bem explicativo e bem didático essa parte aqui da ação integral, deu para entender muito bem o que ele está querendo dizer. 38,7, então está muito grande. Tem que se reduzir esse tempo também. Então vamos analisar agora essa proporcional integral no MATLAB, ou seja, a junção da proporcional com a integral agora, que é o mais interessante. Bom, aqui eu tenho os gráficos de resposta ao impulso para quatro combinações diferentes aqui das constantes da ação proporcional e da ação integral, né? Dá para ver que o tempo é reduzido, combinando as duas, o tempo é bem reduzido, na verdade, 0,45 segundos, 0,5 segundos, 1,8 segundos aqui. E dá pra ver que ele tem um comportamento bem mais bonito aqui, né? Ele não fica flutuando em torno do valor final, somente quando a gente aumenta muito esse KI aqui, né? 100, 1000, aí sim ele começa a ultrapassar lá e tem uma flutuação que aqui não dá pra ver pelo intervalo de tempo, né? Mas que acontece aqui. Então, se a gente pega um KI igual a 10, por exemplo, vai ter um comportamento bem interessante, até mesmo um KI igual a 100, né? Então, utilizando essa combinação aqui, a gente tem um overshoot bem pequeno e um tempo bem reduzido. Quando chegar no compensador P e D, a gente já vê que essas duas constantes, esses dois valores de constantes, são valores interessantes, né?
Bom, a próxima ação, então, é a ação derivativa. O que é essa ação derivativa? É através... Então, volto a recapitular um ponto dessa parte dele colocar bastante texto na tela. Talvez fosse melhor ainda pontuar com alguns tópicos. Esse controlador, então, utiliza a taxa de variação, né? Ele faz a taxa de variação do erro, ou seja, ele torna o controlador mais sensível, porque quanto maior o erro, maior é a ação desse controlador, né? Mais ele vai agir ali. Então, quando está um erro pequeno, ele não tem muito impacto ali no sistema de controle. Ali, né? Essa ação derivativa ela é utilizada para melhorar o transitório, ela trabalha com a tendência, então quando o erro está tendendo a ficar muito grande, ela age. Só que ela não tem impacto no regime, um impacto significativo no regime estacionário, ali, no regime permanente. A ação derivativa, então, ela consiste em implementação de um zero na origem. E isso faz também com que a resposta do sistema o tempo de resposta seja reduzido. Vamos então analisar essa ação proporcional derivativa no MATLAB. Então agora a combinação da derivativa com a proporcional. Bom, então aqui tem a resposta ao degrau para 4 combinações diferentes de constante de proporcional, né, e a constante derivativa ali. Então, a melhor resposta que foi obtida aqui é para essa constante, um Kp de 1000 e um Kd de 1, né? Derivação e de proporcional, a constante proporcional e constante de derivação. Só que esse ganho aqui já está mais alto. Gostaria de usar um ganho 100. Então, se o ganho 100 e a constante de derivativa é 1, a gente vê também que o tempo aqui é 0,6 segundos aqui no máximo, mas até menos aqui ele chegou ao valor final. Então, esse já é uma forma interessante, um Kp de 100 e um Kd de 1. Então, agora que a gente já viu os efeitos delas individualmente, dá para combinar todos eles em um controlador P e D. Então, um controlador PID, né, proporcional, integral, derivativo, é a combinação desses três que foram citados. O PI, ou na verdade ação proporcional, né, de uma ação proporcional, ação integral e ação derivativa. Então a gente combina todas elas e faz um controlador único, né, que tem 3 constantes ali que podem ser ajustadas. Então ele é utilizado para melhorar o erro em regime permanente, diminuir ele, e melhorar a resposta transitória do sistema controlado. Né. Então, vamos ver como é que ficou o sistema ali, utilizando esse compensador PID e comparando com o... Até chegar no PID, ele exemplificou cada ponto, desde ação proporcional até o controle PD e PI. Ficou extremamente didático até agora, ficou bem exemplificado. Ele está usando bastante gráficos para exemplificar a apresentação. Tá mostrando bastante domínio do conteúdo. Tá bem legal. O sistema não controlado. Nesse gráfico, então, temos a comparação entre o sistema compensado e o não compensado, né, a resposta ao degrau. E aqui dá para ver que o tempo para se chegar nesse valor final, né, é bem menor. Ó. Antes de 5 segundos aqui ele já chegou no valor final para o sistema compensado, com compensação P e D. E para o sistema sem compensação, para ele chegar num valor com erro ainda, né, de 25, ele demora praticamente 25 segundos ali. 20 segundos talvez ele está bem próximo. Então, dá para ver que há uma flutuação aqui no sistema compensado, em torno do valor final, mas é bem pequena. Né? Então vamos analisar esse sistema compensado de forma separada. Aqui então é possível ver a comparação entre o sistema compensado e o não compensado para compensação PI, PD e PID. Né? Dá para ver que o PI e o PID estão bem próximos aqui, enquanto o PD não, vai ficar num erro ali, ainda vai ter um erro, porque ele não tem essa correção ali mais fina, digamos, esse ajuste fino ali, digamos assim, que a ação integral faz. Né? Dá para ver então aqui nesse gráfico a comparação entre os sistemas compensados, PI, PD e PID. O mais interessante é o PID, que vai com o tempo menor, né? E para um valor que se espera de 50 ali. Vamos analisar um pouco mais. Bom, aqui então, o controlador PD projetado ele tem as seguintes especificações: um overshoot de 3,03% e um tempo de assentamento de 0,38 segundos. Então, assim como o valor final de 50 km por hora. Dá para ver então que a gente chegou no que se esperava, com um tempo menor que 1 segundo, né? Enquanto o sistema sem compensação em malha fechada, ele tende a um valor com erro. Então dá para ver que a gente conseguiu chegar no controlador PID com poucos ajustes ali, poucos testes, né, e poucos cálculos, conseguiu chegar num controlador bem interessante. Legal ele fazer toda essa comparação dos dois sistemas para realmente comprovar daí o funcionamento do sistema PID e o quão melhor fica o sistema com ele. Né? Então, olhando aqui os polos e zeros, aqui tem o root locus da malha aberta, malha fechada não compensado com o controlador PID. Né? Então, esse controlador PID fez a adição de zero e polos aqui nesse sistema. Né? Não é o objetivo dessa apresentação mostrar muito isso, né? Mas sim os controladores. Bom, finalizo então minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Cara, bem legal, Diego.
Muito boa a apresentação, cara, gostei bastante. Ficou muito didática, muito intuitiva, assim, de entender mesmo uma pessoa que não esteja na matéria. Acho que daria para entender muito bem o que você quis passar. E meus parabéns, ficou muito bom.